Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, mais uma edição do Educa Acontece para vocês de Campinas e de outras 48 cidades da nossa região. Eu sou a Lilian de Souza e desejo para você um excelente dia e uma excelente semana. Veja os destaques de hoje do nosso jornal. Campinas cedia a terceira edição do Seminário da Primeira Infância. Especialistas discutem políticas públicas para as nossas crianças. Um dos temas abordados foi o uso consciente de telas. Luta contra a dengue continua na cidade. Alunos do SEI Maria Célia Pereira realizam caminhada para alertar os moradores sobre o perigo da doença. Tá procurando emprego? CEPAT inicia a semana com quase 1.000 vagas de trabalho abertas. Fique com a gente porque o Educa Acontece já está no ar. Você que é morador de Campinas tem visto que a dengue tem preocupado bastante. São quase 45 mil casos e estamos em meio a uma pandemia. A Prefeitura de Campinas já decretou situação de emergência e, mesmo assim, ainda tem gente que deixa a água parada em casa. Uma situação muito complicada. E por isso, o processo de conscientização precisa ser constante. Em uma caminhada promovida pelo SEI Maria Célia Pereira pelas ruas do Parque Cidade Campinas, os alunos alertaram os moradores sobre o perigo da doença. Afinação em sintonia e com a música na ponta da língua, a turminha se prepara para a quarta caminhada contra a dengue. Com um panfleto elaborado especialmente para o momento e batizado de Jornal Xodengue, eles estão prontos para espalhar informações sobre como combater o mosquito e orientações sobre os sintomas relacionados à doença. Acompanhados pela equipe da escola e com o apoio dos agentes de saúde, os alunos do Centro de Educação Infantil Maria Célia Pereira percorreram o bairro São Martim, identificando possíveis criadouros e buscando conscientizar e mobilizar os moradores sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. Você acha que isso ajuda a população a ter mais consciência? Sim, ajuda sim. Se a gente cuidar um do outro, tá tudo ok, tudo bem. A situação da dengue está preocupante. Tá. Eu, graças a Deus, eu e a minha família, nenhum pegou, mas a gente vê os outros aí pegar, né? É doído, hein? Desde que eu tenho uma vasilha lá que põe água pro cachorro, às vezes quando o cachorro não bebe, talvez amanhece no outro dia, há poucos dias mesmo eu achei a lavra. Achei duas. Eu, filha da mãe. Aí o senhor mantém agora limpo com mais frequência? Sempre troco lá com sabão, né? Lavo direitinho. E é muito importante se manter atento, pois Campinas já registra mais de 40 mil casos confirmados de dengue e a região onde está localizada a escola da Tânia apresenta um alto índice de ocorrência da doença. A gente sabe que é uma região que está em alerta, né? E isso leva a gente a se preocupar ainda mais, por isso a gente já estava fazendo um trabalho na sala de aula de explicar para as crianças, né, as situações em que o mosquito faz a transmissão. Eles fizeram, né, os cartazes de Xodengue, as viseiras que a gente está usando. A gente entende que a criança pequena ela vai pelo exemplo, né? Então a gente acha importante que essa participação vai influenciar não só nelas, mas também nas famílias, porque elas vão chegar em casa e compartilhar essa experiência com a família, né? E isso traz uma mudança no bairro, né, na escola, em todo na nossa comunidade. Nós estamos fazendo essa ação de conscientização, né? As arboviroses, elas estão presentes na nossa sociedade. E nós temos que nos levantar, conscientizar a população, começar com as nossas crianças. E o intuito desse projeto é promover isso, né? Essa ação integrada do posto de saúde junto com a escola, a intersetorialidade, ela está presente no nosso bairro. Nossas ações têm sido integradas não só nesse momento, né, da dengue, das arboviroses, mas em outras ações que a gente faz ao longo do ano. A intersetorialidade ela é muito importante na luta contra a dengue, né? No caso, a escola aqui próxima do bairro está fazendo esse trabalho em conjunto com a gente
para conscientizar as pessoas, as crianças, as famílias a combater a dengue. Isso é muito importante para que a gente consiga efetivamente que as famílias tomem essa atitude de avaliar os quintais, as casas, se não tem água parada. A gente consegue muitos resultados com isso. É juntos, unidos, em parceria, né, que nós fazemos um espaço melhor, um bairro melhor, uma sociedade melhor, uma escola melhor. E o que a gente faz quando tem água parada? O que a gente faz com as garrafas? Bota de cabeça pra baixo. E nos pratinhos da plantinha, o que a gente coloca? Terra. E já que estamos falando de dengue e água parada, vamos saber se vem chuva por aí? Acompanhe agora a previsão do tempo para os próximos 5 dias. A previsão do tempo para Campinas nos próximos dias é da permanência do clima mais frio nos períodos da manhã e à noite. Já à tarde, o clima esquenta um pouco. É preciso destacar que não há previsão de chuva até a próxima terça-feira, dia 23. A presença maior de nebulosidade vai esconder o sol durante o dia. A temperatura mínima prevista fica na casa dos 15 graus, enquanto a máxima chega a 26 graus. O índice da umidade relativa do ar fica em torno de 96%. A fase da lua até a próxima terça-feira é a crescente. O sol nasce às 6h22 da manhã e se põe a partir das 5h50 da tarde. Campinas sediou a 3ª edição do Seminário Municipal da Primeira Infância, que neste ano teve como tema a criança e a cidade, garantindo direitos e construindo um futuro promissor. A repórter Viviane Marim esteve por lá e traz todas as informações para a gente. Não deixa de dançar, não deixa de brincar e amar, não deixa de viver. Após a encantadora apresentação do coral infantil do Instituto Anelo, o Comitê das Crianças do programa Primeira Infância Campineira estabeleceu o tom para o início do seminário. O tema deste ano, a criança e a cidade garantindo direitos e construindo um futuro promissor, prioriza práticas para desenvolver o sistema pedagógico além do ambiente escolar. Campinas escolheu abraçar a iniciativa Urba 95. A iniciativa Urba 95 faz essa pergunta, para os gestores públicos. Se você fosse uma criança da altura de 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, que cidade você esperaria? E eu acho que essa pergunta ela motiva a diversos campos e áreas a poderem se envolver e se verem parte das soluções para esse público na cidade. Então a gente sai um pouco da tríade de educação, saúde, assistência, que são sempre muito conectadas com a primeira infância, e a gente abre para o pessoal do verde, dos parques, de infraestrutura, de mobilidade, de trânsito, todos esses campos que também têm a sua contribuição a fazer. Então a ideia hoje é a gente poder então abrindo essa roda, para mais campos e para mais pessoas poderem ir se apropriando da temática, da importância dessa janela de oportunidade que é a primeira infância. Vamos considerar hoje à noite um aspecto importantíssimo das crianças, que é a sua subjetividade e a sua singularidade. Cada criança é uma e única, não existem duas iguais no mundo, apesar de existirem milhões de crianças. E a singularidade também não quer dizer que a criança é um ponto isolado do mundo, ela é um ser ontologicamente social, ou seja, ela se constitui na relação com o outro. E nessas relações com o outro, seja os pais, os cuidadores, os profissionais, ou seja, as pessoas da comunidade ou da sociedade, ela constrói a sua personalidade social. Então a criança é sujeito e cidadã. A nossa intenção aqui no seminário é inspirar as pessoas, é fortalecer essa rede que pensa na primeira infância. Então, cuidar da primeira infância não basta ser só a rede municipal, com todo o trabalho que ela tem no brincar, nas creches, na alimentação. A gente tem que envolver toda a sociedade. A sociedade toda precisa entender que ela precisa ter responsabilidade se a gente quer mudar a nossa história, se a gente quer mudar a nossa sociedade. Tem todo um trabalho dentro da nossa rede municipal de educação, dentro da assistência social, dentro da saúde, dentro da cultura,
A gente vai ver trabalhos apresentados em mobilidade urbana com a INDEC. Então, a gente está envolvendo todos os setores da prefeitura e da cidade para que a gente possa mostrar a importância de cuidar da criança. Você conhece o PIC? Na sua terceira edição, o evento reuniu autoridades, especialistas e membros da comunidade em um compromisso conjunto: discutir e moldar políticas públicas que promovam o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos de vida. Um seminário tem sempre a natureza de trazer para o debate temas que possam apontar perspectivas de realizar o melhor trabalho possível dentro da temática. E o PIC busca fazer isso no sentido de tornar a criança protagonista no ambiente da cidade, qualquer que seja ele. Então, várias secretarias estão juntas discutindo temas que coloquem as melhores alternativas para que a criança efetivamente se sinta à vontade numa cidade como Campinas. A inclusão que a gente tem do PIC, reunindo várias secretarias, é fundamental. É muito importante ter esse olhar específico para a primeira infância, cuidando, dando suporte. E quando a gente fala da primeira infância campineira, não é um olhar apenas para a criança de 0 a 6 anos, mas é um olhar para os cuidadores também. A gente tem um projeto muito importante que trata com mães gestantes, trata com mulheres que têm crianças pequenas, dando esse suporte. E também, por exemplo, a gente tem um projeto importantíssimo que é com crianças acolhidas, para que elas possam ter uma vivência. Então, esse olhar multidirecional, com várias políticas públicas envolvidas, é fundamental. Eventos como este, que a gente acabou de acompanhar na reportagem, são importantes para discutir e estimular a criação de políticas públicas para a primeira infância. E ainda falando do seminário, um outro tema discutido entre os especialistas foi o uso consciente de telas pelas crianças. O renomado pediatra e sanitarista com mais de 18 anos de experiência em palestras se tornou uma referência importante nacionalmente para as questões relacionadas à infância e à criação de filhos no Brasil. Ele destaca a importância do uso consciente das telas como seu principal tema. A gente tem que lembrar que a primeira infância é um momento muito decisivo da vida, onde qualquer coisa que se faça para o bem ou para o mal vai ter grandes impactos no futuro, no presente e no futuro, né? Então, as crianças estão vivendo várias questões que estão dificultando o seu desenvolvimento, que estão causando problemas de transtornos mentais, emocionais, etc. Por exemplo, confinamento excessivo, alimentação ruim baseada em ultraprocessados e não alimentos naturais, um vínculo precário com as famílias. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças até 2 anos de idade não sejam expostas ao uso das telas. Além disso, menores de 10 anos não devem passar mais de 2 horas por dia fazendo uso desses equipamentos. No entanto, quase metade delas, cerca de 43%, excede esse limite, ficando mais de 3 horas. Tem aí um indício significativo do impacto no desempenho escolar, no desenvolvimento pedagógico? Não há dúvida mais em relação a isso. A tela, os vídeos curtos especialmente, fragmentam a atenção da criança. Então ela fica muito hiperestimulada por esses vídeos que são muito coloridinhos e muito cheios de animações e passam a cada 15 ou 30 segundos. Então a atenção dela fica viciada nesse excesso de estimulação, nesse excesso de troca, ela fica fragmentada. E aí ela perde a capacidade de leitura, de estudo e de sequer prestar atenção no professor, que realmente é uma coisa mais monótona, né? Então as telas estão causando prejuízos importantes. Tem indicadores do PISA, que é o teste global de aprendizado, que é feito aos 15 anos, mundial, e as notas têm caído consistentemente desde 2012, que é justamente na época que começa a disseminação geral de celulares e redes sociais entre adolescentes. A queda vertiginosa nos índices que estavam subindo há 50 anos. Então não há mais dúvida quanto a isso. Ele sugere que as famílias discutam e estabeleçam regras para o uso moderado desses aparelhos eletrônicos. Além disso, na escola, a recomendação é que esses dispositivos sejam proibidos para os alunos do ensino fundamental. Existem muitas maneiras de fazer isso na família, né, através de contratos familiares, criem acordos, criem rotinas, que ensinem as crianças que o sono, o esporte, a brincadeira, o contato com o outro devem ser respeitados.
capacitar uma família para que ela possa orientar os seus filhos no uso das telas. A escola tem que ser celular zero no fundamental, isso é muito importante. Fundamental 1 e 2 tem que ser celular zero. Essa talvez é uma das mensagens mais importantes que eu tenho passado, que a escola é um lugar fácil de implementar isso. Melhora a atenção, melhora o desempenho escolar, melhora as relações no recreio. A criança precisa do recreio para poder se relacionar, correr, jogar bola, se abraçar, empurrar, brigar, se reconciliar, resolver conflitos, se comunicar, se conhecer. Isso acontece no recreio, nos intervalos, nas relações entre as crianças. A gente está entendendo agora a importância dessas relações entre crianças sem supervisão de adultos. Elas são fundamentais e elas são assassinadas pelo celular. Ele sugere que as famílias discutam e estabeleçam regras para o uso moderado desses aparelhos eletrônicos. Além disso, na escola, a recomendação é que esses dispositivos sejam proibidos para os alunos do ensino fundamental. Quando você fala desse tema, é um consenso. Os professores são a favor, os pais são a favor e, novidade, as crianças são a favor. Os adolescentes não querem passar o dia inteiro no celular. Eles fazem isso porque eles não têm alternativa, porque eles acabam se viciando. Mas, por exemplo, na escola, temos já resultados de escolas que estão com celular zero desde o início do ano. Nós estamos em abril apenas. E os educadores já estão falando que as crianças estão mais felizes, estão brincando mais, estão aprendendo melhor, estão tirando melhores notas nas primeiras provas. E elas dizem, o problema para a gente não é a gente ficar sem celular, a gente brinca, está na boa. O problema é que a gente não tem celular e outras pessoas têm, porque aí vai ter a fofocada, vai ter o bullying, vai ter o medo de ficar de fora, de ser humilhado. Então, se ninguém tem, para ele está ótimo. Se ninguém tem, está tudo bem. Então, a gente tem notícias claras de que é possível implementar o celular zero e é possível reduzir o celular também. E, principalmente também nas famílias, retardar ao máximo a entrega do primeiro celular. Nunca antes de 13, 14 anos e nunca redes sociais antes de 15, 16 anos é a minha sugestão. Primeiro intervalo aqui no Educa Acontece. Educa Acontece. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta aqui pelo canal 12.2 de sua TV aberta e eu te faço um convite para você que está acompanhando o nosso jornal. Tem alguma curiosidade aí no seu bairro? Manda uma sugestão de reportagem para a gente pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela. Eu vou ficar esperando a sua mensagem. E o assunto agora é sobre os direitos e políticas de proteção às mulheres. A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor promoveu a formação Juntas Podemos Mais para servidoras municipais de Campinas. Um dos objetivos foi divulgar ações de combate à violência contra a mulher. E os órgãos públicos são justamente as primeiras portas para fazer denúncias. Para promover conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e o funcionamento das delegacias de defesa da mulher, a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor de Campinas promoveu uma formação com a participação das policiais titulares da cidade. O encontro, realizado no dia 27 de março no Salão Vermelho da Prefeitura, contou com a participação das delegadas Ana Carolina Bach, da 1ª Delegacia de Mulher de Campinas, e de Isabela Esguerravita, da 2ª DDM. De acordo com Ana Carolina Bach, assim como no Brasil, o número de registros de caso de violência doméstica tem crescido na cidade. Também existe um crescimento, acho que um crescimento dos registros de violência doméstica, o que também demonstra a coragem da mulher atualmente de fazer o registro e procurar ajuda, né? São índices difíceis, realmente tem um aumento cada vez maior quanto ao registro de violência doméstica. Para vocês terem ideia, no ano de 2023, foram solicitadas na cidade cerca de 3.000 medidas protetivas, né, o que dá aí 260 medidas ao mês. Houve sim um crescimento com relação ao ano de 2022. No conteúdo, foram abordados temas como a definição de violência doméstica, quais são as medidas protetivas de urgência e a atuação da Delegacia de Defesa. Para a delegada Isabela Esguerravita, este tipo de formação
também é uma forma das mulheres conhecerem seus direitos. Tipo de trabalho essencial para que elas possam entender e conhecer a lei, conhecer os seus direitos e saber o que ela pode reivindicar e saber que ela está protegida pelo poder público. A representante da Escola de Governo, Terezinha de Carvalho, explica que é importante que os funcionários públicos tenham conhecimento sobre a Lei Maria da Penha para que possam atender, acolher e encaminhar mulheres vítimas de violência. Justamente para dar aos servidores públicos as noções dos encaminhamentos, dos atendimentos, porque é uma das primeiras portas de entrada para denunciar a violência estão justamente nos órgãos públicos. Então, a Escola de Governo, neste mês da mulher e fora o mês da mulher também, está promovendo cursos de capacitação, inclusive está em andamento o curso de Construindo Pontes contra a Violência sobre Lei Maria da Penha. Encerramos o curso do Henri Borel, em breve abrirá outro. O curso do Henri Borel é a Lei Maria da Penha para criança e adolescente, a violência doméstica dentro de casa. Então, é importante que as pessoas saibam que a Escola de Governo também tem esse viés. E agora a gente fala sobre mercado de trabalho. A gente sabe que a cada dia as empresas buscam pessoas cada vez mais qualificadas. E isso faz crescer a competitividade quando surgem novas oportunidades. A verdade é que o candidato mais qualificado tem maior chance de conquistar uma vaga de emprego. Aqui em Campinas, o Ceprocamp oferece uma ótima oportunidade para quem está em busca desta qualificação. E os cursos são de graça. Desde o início deste mês, são mais de 900 vagas para cursos com duração de até 10 semanas. O destaque é para o curso de Agente de Controle de Pragas. Mais informações pelo telefone 19 3231 3650 ou pelo WhatsApp 99802 2423. E ainda falando de trabalho, pela primeira vez neste ano, o CEPAT inicia a semana com quase 1.000 vagas de emprego abertas. São oportunidades para candidatos com ensino fundamental e médio completos. Veja as dicas agora no Balcão de Emprego. São 100 vagas para auxiliar operacional de logística. O posto de trabalho fica no centro de Campinas. O salário oferecido é de R$ 1.980. Não é exigida experiência e quem for contratado fará o recebimento, embalagem, etiquetamento e envio de mercadorias. Há outras vagas também para leiturista, 70 no total. Este profissional irá prestar serviço para a empresa de abastecimento de água, fazendo leitura nos medidores das residências. O salário é de R$ 1.741. Para concorrer às vagas, é preciso comprovar a conclusão do ensino médio e não é preciso ter experiência. Mais 73 vagas abertas para operador de caixa. O posto de trabalho fica no residencial Bela Aliança. O salário é de R$ 2.110. O candidato precisa comprovar 6 meses de experiência e ter o ensino médio completo. Para mais informações sobre outras vagas de trabalho, você pode acessar o site do CEPAT. O endereço aparece aí no seu vídeo. E a gente faz um breve intervalo agora no Educa Acontece, mas não sai daí não, porque é bem rapidinho. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre 2 feiras literárias aqui em Campinas. É o tema principal do nosso quadro Almanac. Educa Acontece. HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta e quero agradecer muito a sua companhia ao longo do nosso jornal educativo e dizer que sempre é muito bom ter você por aqui. Por isso, continue com a gente e manda mensagem no nosso WhatsApp, o 19 98437 4148. Estamos esperando. E agora chegou aquele momento de levar informação cultural. É o quadro Almanac, que hoje vai falar sobre literatura. Você sabia que aqui em Campinas existem 7 bibliotecas e que há festivais literários para gente de todas as idades, incluindo os pequenos? Quem vai trazer os detalhes agora é a Roberta Hortali.
As obras dessa feira têm formatos diferentes. As imagens se destacam e causam uma mistura de sensações nos visitantes. Fotografia, técnicas de colagem, ilustração de vários estilos e regiões encantam quem passa por aqui. A artista visual Olivia Niemeyer usa vários recursos na criação de obras que ocupam toda a parede. E foi justamente nos livros que ela encontrou uma maneira de deixar a arte mais acessível. O livro é uma delícia. Você pode dar de presente, pode dar de criança a velhos, né? Então é muito bom. Então eu acho que livro é uma boa solução para artista. Ela testa suportes. As texturas e o material diferenciado dessas publicações convidam o leitor a escrever. É uma nova experiência com os livros. Esses de madeira, eles são feitos com transfer. São fotografias antigas, que eu refotografo, coloco no celular, faço, né, uma mistura deles, uma composição, e coloco na madeira. Esse aqui eu chamo de livro de bolsos. Também é interativo. Acho que tudo é interativo, engraçado. Então, é um livro que você pode fazer desenhos, colagens, e o que for solto, você coloca nos meus bolsos. Eventos como esse conquistam o coração dos apaixonados por cultura, arte visual e comunicação. Muita gente vem conhecer o trabalho de artistas independentes que mostram novas maneiras de se expressar e de contar histórias. Cada metro da feira tem uma surpresa. Olha só as microzines do Márcio. São do tamanho de uma moeda de R$1. É preciso muita técnica. Eu produzo desde 2015 nesse formato aqui. E a característica dessa publicação é que é o seguinte: o texto tem que ser bem breve, né? Tem que ser em frases curtas e o desenho tem que ser bem simples, né? E isso aqui eu já publiquei mais de 70 títulos desde 2015 para cá, e o pessoal geralmente tem esse impacto, né? De ver uma publicação desse tamanho, toda coisa que olha assim, nossa, isso aqui tem alguma coisa aqui dentro, escrito e tal, e geralmente tem coisas escritas, né? As pessoas se surpreendem e é um sucesso que eu faço e eu só consigo publicar nesse formato. Toda vez que eu tenho uma ideia de fazer uma publicação, sempre me vem nesse formato pequenininho, né? Quem participa incentiva os artistas e, de quebra, conhece uma das bibliotecas municipais da cidade. A feira movimenta a Biblioteca Ernesto Manuel Zinck. Esse é um dos eventos literários que acontecem por lá durante o ano. É comum bibliotecas realizarem eventos culturais para atrair novos usuários. O Brasil tem quase 6.000 bibliotecas públicas cadastradas no Sistema Nacional. No estado de São Paulo, tem 600 bibliotecas municipais. 7 estão na cidade de Campinas. E uma delas é a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que fica no meio dessas árvores, bem aqui no Bosque dos Italianos. Essa biblioteca abriga um festival literário para lá de especial. O Fabuloso Festival de Histórias, ele é um festival literário. A gente tenta trabalhar aqui a literatura em vários contextos e com várias intersecções em várias artes. Um piquenique diverte as crianças na entrada da biblioteca, mas o lanche por aqui é bem diferente. Histórias espalhadas por todos os lados alimentam a imaginação dos pequenos e convidam as famílias a desfrutar dos livros. A gente costumava ler, mas assim, mais inventar historinhas até do que ler. Aí depois de um tempo que ele começou a acompanhar daí, com o olhar, o livro, aí sim a gente começou a mostrar, né, o livrinho para ele. Eu lembro até bastante assim, que a minha mãe lia muito para mim. E o meu pai, toda vez que ele viajava, ele trazia um gibi. Toda biblioteca, toda loja de livros que aparecer, ele quer parar para ler. Então você carrega no boneco também. A criança, por mais que ela tenha um contato na escola com o livro, quando a família é uma família leitora, a gente acredita que isso faz com que a criança também vire uma criança leitora, né?
Clube de Leitura Quindim apoia o festival e escolheu a dedo os livros do piquenique. Nós somos do Clube de Leitura Quindim, que é um projeto de impacto social independente, um clube de assinatura de livros infantis, que faz uma curadoria de literatura infantil de alta qualidade para enviar para as famílias do Brasil inteiro. A gente acredita que a leitura literária ela é muito potente para ampliar os mundos. Então a gente vive cada vez nesse mundo dos algoritmos, ainda mais, a gente está cada vez mais sufocado na nossa própria bolha, recebendo as mesmas informações, as mesmas coisas. E quando a gente lê um texto literário, diferentes vozes, diferentes lugares, isso amplia o nosso mundo. A literatura se mistura com outras artes. Os espaços do bosque se transformam e incentivam as crianças a experimentar. Nós temos também um pouco do varal bordado, que é um varal de poemas que um grupo de artesãos fez para a gente, com alguns versos, alguns poemas de artistas brasileiros. Tudo bordado, também para trazer um pouco desse fazer artesanal junto com a literatura, né, mixado com a literatura. Então, também pensando nesse mix da literatura com as outras artes, a gente tem a maratona de contos. Pelos ares, e os dois porquinhos lá saíram correndo, o lobo atrás deles. E aí o que aconteceu? Eles correram, até chegar onde? Até chegar na casa do Prático. O Prático tinha feito uma casa bem bacana. Ele fez a casa dele de tijolo e cimento. Todo esse estímulo dá resultado. Aos 2 anos, Colina entende bem as histórias ao seu redor. Foi assim, né? E os porquinhos cantaram. Como que os porquinhos cantaram? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Esse ambiente tão gostoso aqui do bosque, onde a gente também pode desfrutar da natureza, tirar a criança um pouquinho de casa para conviver com a natureza. Socialmente aqui, ela já conviveu com um monte de crianças aqui, brincou, conversou. E também a contação de histórias, né, cria esse universo de criatividade, amplia para a criança esse universo de criatividade, muito gostoso. E se a contação de histórias encoraja a fala, com o carimbo as crianças entram no universo da escrita. O varal registra a presença delas no ambiente. O verde da folhagem se mistura às cores da infância. Agora eu vou escrever logo. Love? Em inglês? Interessante. Então é Antonella Amor, certo? Quis fazer carimbar. Porque a gente pode se divertir, falar, carimbar nosso nome. C-A-C-A. Essas festividades promovem mais do que arte e literatura. São uma oportunidade de conhecer espaços e conviver com pessoas. E ainda falando sobre cultura, conhecimento, tem novidade aqui na tela da Educa TV. É a série documental Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. São vários episódios que contam a fascinante jornada pelas memórias e reflexões daqueles que cruzaram o caminho de Paulo Freire, renomado educador e patrono da educação brasileira. A série traz histórias inspiradoras de ex-alunos, pesquisadores e amigos de Paulo Freire. E conta ainda com depoimentos dos professores Eliana Pires, César Nunes, Débora Maza, Ezequiel Teodoro da Silva, Nima Espigolon e muito mais. Todo o material foi produzido com muito carinho aqui pela nossa equipe da Educa TV. Já a trilha sonora é do cantor e compositor Daniel Calipo. Serão 10 episódios no total. Toda semana vai estrear um novo para você conferir. E o primeiro já está no ar. A estreia é toda terça-feira, às 9 horas da noite. E por hoje é só.
Lembrando que você pode rever todas as nossas reportagens no nosso canal de streaming da Educa TV, no endereço que aparece aí na sua tela. Tem também o nosso YouTube. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque tem conteúdo novo sempre por lá. Deixa seu comentário, seu like, que a gente vai ficar muito feliz. Obrigada pela sua companhia e até mais. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.